Obrigado, Jesus, por essa casa, pelos amigos aqui reunidos. Obrigado pela sua presença em nosso meio, Senhor. Obrigado porque você está aqui, Pai. E tudo que nós precisamos é de você, Jesus. Porque nada está bem sem você aqui. Nada está bem sem a sua presença, sem a sua glória. Mas o Senhor falou que viria, e é por esse dia que nós estamos aguardando. Pelo dia da sua visitação, pelo dia da sua habitação em nosso meio, pelo dia que você vai vir e vai morar, habitar. É por esse dia, Senhor, que estamos aguardando com expectativa. Como diz Pedro, aguardando e apressando a vinda do Senhor, vivendo uma vida piedosa e de santidade, vivendo uma vida que prepara o caminho para que mais uma vez Ele venha. Porque nos dias de abalo, nos dias de caos, nos dias difíceis que estamos para entrar na história da igreja, você prometeu que derramaria o seu Espírito. Você prometeu que teu Espírito viria sobre toda a carne. E o Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Por isso que estamos aqui reunidos nessa noite, Senhor, em dias de catálise, para ser catalisados pelo teu Espírito, feridos pelo Espírito do Senhor, que haja um catalisador nesse tempo. O Espírito do Senhor venha sobre nossas vidas e nos batize com as dores do coração dEle, com as dores da ferida do seu coração, Pai. Nos fere com o sentimento que há no seu coração a respeito desses dias. Você está chorando no trono, Deus. Você está chorando de dores, a fim de tocar um povo, a fim de ferir um povo com sua glória. Então nos fere com a dor do teu coração, Pai. Nos fere com o seu sentimento nesse tempo. Assim como Paulo escreveu à igreja aos Filipos, que haja em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Que esse seja o batismo da igreja brasileira nesses dias, o sentimento de Cristo, o sentimento da dor do coração de Deus, o sentimento do seu coração rasgado, com compaixão, lágrimas, com fogo em seus olhos, paixão em seu coração e lágrimas do seu coração, Deus. Tudo isso que precisamos nesses dias é um batismo de fogo, paixão e lágrimas de amor por Jesus. De amor por aquele que não usurpou ser igual a Deus. De um amor por aquele que carregou a cruz. Que teve seu corpo moído. E que na presença dos seus tosqueadores não falou uma palavra. Aquele que é belo, aquele que é santo, aquele que reina sobre tudo e sobre todos. Se for possível, irmãos, levantem uma das suas mãos. Pai, eu oro para que as suas palavras sejam como um fogo
E que o nosso coração nessa noite e nesses dias seja incendiado pela sua palavra. Derrama o teu espírito nessa reunião, Senhor. Porque se seu espírito estiver aqui, se você estiver em nosso meio, é suficiente. A gente não precisa dos homens e deem-nos nomes. Tudo que a gente precisa é ver Deus, cara. Tudo que a gente precisa nesses dias é ser ferido pela glória do Senhor. Aleluia. 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 Obrigado, Pai, por essa noite. Se for possível, usa nossas vidas para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Boa noite. Tudo na paz. É bom a gente estar em casa, né? Com os amigos. Como é bom a gente estar com Jesus, cara. Como é bom a gente estar diante da presença dele, não é verdade? Hein, irmãos? Quantos concordam com isso? Que tudo que a gente precisa é da sua doce presença. Da sua visitação. Meu amigo Maicon. Como é bom a gente estar aqui. A irmã Grace e a Ninja. Eu nem vi ela aqui na frente. Mas é bom a gente estar em meio aos amigos. Porque em meio aos amigos a gente é só a gente, cara. Nordestino é muito de boa. Não está muito preocupado com nada. Tudo que o nordestino gosta é de um bom café e um cuscuz. E para ele, não precisa de apresentações. Ele não está preocupado com o estrelismo. E quando ele está na casa dos amigos, ele já abre a geladeira, pega o copo, se serve. Não precisa nem ser apresentado. Esse é o povo nordestino, irmãos. Um povo simples, humilde, que carrega as marcas de Jesus. Esse precisa ser o estilo de vida da igreja desses dias. Uma igreja simples e humilde igual a Ele. Uma igreja que as marcas vai ser as marcas de Cristo. E nada mais. As marcas de Jesus é suficiente para a igreja desse tempo. As marcas daquele que foi moído no madeiro é suficiente para a igreja desses dias. A igreja do Brasil não precisa de estrelismos dos homens e nem dos grandes movimentos. Tudo que a igreja do Brasil precisa é das marcas de Cristo, da marca daquele que não mudou por nada, mas que negou a si mesmo, não pôde ser igual a Deus, se esvaziou, traído pelos amigos, abandonado, que teve seu corpo moído no Getsemane. Ei, o que a igreja do Brasil precisa nesse tempo, amados irmãos, de vitória do Espírito Santo. Não é das grandes conferências e dos nomes, pastor Denis, mas é apenas das marcas de Jesus. Para que um dia a gente possa dizer, eu não preciso que os homens me marquem. Ei, eu carrego em mim as marcas de Cristo. Eu carrego em mim a marca daquele que disse que voltaria. Eu sei que a gente tem vivido dias tão tristes, né? As notícias que ele mesmo falou que aconteceria mexe com a gente por dentro, irmãos. Não tem como se alegrar. Não tem como estar feliz com o que a gente tem visto, né, Léo? Coração de Deus. Eu fico pensando no que o Gregório falava. Eu não sou um profeta, porque os profetas estão sempre nos lugares altos, tudo que querem ouvir Deus. Na verdade, os profetas são aqueles que sentem o coração de Deus.
Será que a gente tem sentido, irmãos, o coração de Deus nesses dias? O coração daquele que está num alto e sublime trono, Everton. O coração dele, ferido. Mas um coração de um pai, que tudo que quer é tocar seus filhos. Eu lembro que o Gregório sempre fazia essa oração. Eu não sou um profeta, porque eles são odiados, perseguidos. Os profetas estão sempre no pé da montanha, cara. E tudo que eles querem é ouvir Deus. Tudo que eles querem é ouvir a sua voz. Será que os amigos de Deus têm ouvido a voz dele, Rafa, nesse tempo? Será que de fato, como igreja nesses dias, a gente tem ouvido a voz do Senhor ou apenas se movido pelas notícias humanas? E se alegrado por aquilo que tem acontecido a respeito do que os homens têm feito? Ou será, irmãos, que o nosso coração tem sido ferido pelo sentimento de Cristo, pelo sentimento daquele que chorou, que pagou um alto preço na cruz? Porque em dias de abalo e caos, a gente precisa urgente de uma divina visitação do Espírito. Em dias de abalo e terror, dias de trevas, o que a gente mais precisa não é mais uma demonstração do que é o Evangelho. Tudo que o mundo precisa e as nações precisam, e a igreja do Senhor precisa, é do poder do Espírito, é do poder do alto, é do poder daquele que falou que derramaria o seu Espírito. A gente não precisa mais de uma demonstração do que é a religião. Nunca precisamos disso. Tudo que a gente sempre precisou foi da cruz de Jesus, do seu Espírito, do seu doce toque. Amém, irmãos? Então, em meio aos dias de abalo, façam orações perigosas. Porque nos dias de John Knox, ele fez orações perigosas. Ele orou: Senhor, dai-me a Escócia, senão morrerei. Homens como Andrew Murray, que orava enquanto estava no seu quarto e ouvia os perdidos indo para os bares e chorava pela dor do coração de Deus. Homens feito Daniel Ness, que apenas tinha algumas moedinhas, alugava um quarto, pedia um copo d'água e sangrava, chorando para que Deus derramasse o seu Espírito. Homens feito David Brainerd, um homem que morreu de tuberculose pregando aos índios de pele vermelha, que em meio ao inverno sempre estava sangrando, cuspindo sangue, por causa daquilo que Deus tem feito. Irmãos, será que de fato a gente tem sangrado por conta do Evangelho? O autor aos Hebreus vai dizer que a gente não suporta o pecado até sangrar. A gente ainda não sangrou, cara. A gente não suporta, a gente ainda não sangrou. Por quê? Porque a gente vive ainda um estilo de vida como se Jesus não fosse voltar. Porque tarda pleno avivamento. Porque me parece que a gente descobriu um modo de viver que agora não depende mais do Espírito. E que se tirar Jesus e a Bíblia dos púlpitos, nada muda. Continuamos aplaudindo, dando sorrisos. Saímos do culto, vamos para uma pizzaria, nos alimentamos. Mas e aí, cara, Jesus falou? Jesus? Não, o irmão contou. Acho que ele não falou de Jesus, não. Terrível coisa é perder Deus, irmãos. A terrível coisa é saber que Deus está no lugar e a gente não saber que Ele está. A terrível coisa para a igreja do Brasil vai ser Deus nos visitar e a gente... Ele esteve aqui? Na verdade, Ele está. E a gente perdeu Ele. Mas eu oro para que essa casa nunca perca Ele. Eu oro para que o estado do Espírito Santo jamais perca Jesus e a sua presença. Eu oro para que o Espírito Santo jamais perca o Espírito Santo.
Eu oro para que o Brasil jamais perca a presença divina daquilo que Ele vai fazer nesses dias. E vai fazer em meio dias de abalo, caos. Ele vai fazer e vai derramar seu Espírito em meio às lágrimas, em meio às dores. Ele vai fazer algo, porque Ele prometeu que faria. Então, avivamento não é uma utopia, nem uma ideia humana. Avivamento é a presença divina de Deus em lugares. É quando Deus decide se mudar. Ei, Deus vai se mudar para a terra. Não sei se você sabia disso, mas Ele está vindo. Só que quando Ele vier, Ele vai vir como um rei guerreiro. E Ele vai mostrar como aprova a sua igreja, a sua noiva amada, e desaprova o pecado, matando os seus inimigos. Será que somos amigos ou inimigos de Deus? Será que iremos provar de um avivamento ou de um funeral? De fato, irmãos, avivamento ou morte nesses dias? Qual tem sido o estilo de vida da gente? Como igreja, aí eu falo igreja de modo geral, tá? Hein, Luquinhas? A gente olha para o cenário, só dá vontade de chorar. Por que, Russo? Porque enquanto era para a gente estar se lamentando, a gente está batendo palmas, querendo vingança, querendo ser o juiz de toda a terra, querendo celebrar coisas que Deus não está celebrando. Na verdade, Ele está chorando do trono. Porque esses são os dias, irmãos, da volta do Senhor. Ele falou que seria assim os seus dias. Só que isso dói no nosso coração, cara. Porque é o sentimento dEle. São os dias de avivamento. São os dias da sua presença divina. São dias do derramar do seu Espírito. São dias que mais uma vez Ele tem atraído atenção para Ele mesmo. Por isso que o mundo não precisa mais de uma demonstração de holofote do evangelho religioso. Tudo que o mundo precisa, e a igreja e as nações precisam, é de Jesus e a sua glória, a sua beleza e a sua santidade. É de um doce toque, irmãos. O que precisamos é de Jesus e nada mais. Porque Ele é suficiente. Ele é aquele que está assentado no mais alto lugar. Isaías capítulo 6 vai falar que Ele está assentado no trono. Eu sei que o trono é lindo, cara, é belo, mas tem alguém mais belo que está assentado no trono. Alguém muito mais lindo, muito mais glorioso, alguém muito mais desejável. Alguém que está assentado, que só está procurando um lugar para vir, uma casa para habitar, que só está encontrando os amigos. Os dias estão difíceis, não é verdade? As notícias só pioram. Não é isso, irmãos? Estou falando alguma besteira aqui? Se eu tiver, me corrijam. Mas tem os dias esperançosos. É para esses dias que nós precisamos olhar. Para os dias de Jesus. Para os dias da sua glória. Para os dias da sua beleza. Porque em meio a esses dias, em meio a esses tempos difíceis, à beira de um colapso, a única esperança do Brasil e das nações vai ser a divina presença do Espírito Santo. À beira de um colapso, tudo que nós precisamos é de Jesus e nada mais. É da sua glória, é da sua visitação e do seu poder. Por isso que a pergunta para essa noite é: avivamento ou morte?
Será que nós iremos terminar os nossos dias em um funeral porque perdemos Ele? Ou será que o nosso fim será com Ele habitando em nosso meio? Amém, irmãos? Então, por favor, olhem para Jesus. Olhem para aquele que é mais belo do que qualquer notícia humana. Olhem para aquele que é mais lindo do que qualquer coisa que você possa ter visto na terra. Olhe para aquele que falou, que está, que veio, que está e em breve virá. Olhe para aquele o qual é digno de toda honra, glória, louvor, toda exaltação. Olhem para Ele que vai reinar sobre tudo e sobre todos. Olhem para aquele que é belo e lindo. Que os seus olhos voltem para Jesus nesses dias. Que os seus olhos voltem a olhar para o único que é digno de receber a honra e a glória. Aleluia. Então, se você trouxe sua Bíblia e puder abrir ela no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Essa noite a gente queria falar sobre um avivamento em meio aos ossos secos. A vida de Deus, quando toca lugares, é impossível o lugar permanecer da mesma maneira. A história da igreja e da história da Bíblia nos mostra que toda vez que Deus visita lugares, o lugar jamais permaneceu da mesma maneira. O lugar jamais permaneceu igual. O lugar jamais permaneceu da forma que estava. Porque o que é avivamento? Avivamento é quando Deus decide se mudar para um lugar. É quando Ele no seu alto e sublime trono decide tocar a terra. É aquilo que Isaías fala, é quando os céus se rasgam. É quando vem a chuva. E de fato nesses dias a gente já pode escutar um ruído. Uma chuva está por vir. Ele vai derramar a sua chuva. Zacarias vai falar, peçam ao Senhor da chuva, para que envie chuva no tempo da chuva. Isaías 44 fala que Ele vai enviar chuva sobre o sedento. Isaías 35 vai dizer que Ele vai enviar chuva sobre a terra seca. Eu sei que para muita gente pode parecer loucura. Cara, esse cara só fala de chuva, só chuva, parecendo um índio. E somos, irmãos. Porque povos, tribos, línguas e nações vão adorar a Ele. Porque Ele mesmo comprou para si com o seu sangue. Tribos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ciganos. Um povo que Ele espalhou, Ele comprou para si. E foi através do seu sangue derramado no madeiro. Então a chuva está por vir. E a gente vai poder cantar aquela canção, Dance na Chuva, cara. Porque quando Ele vier, a gente vai querer dançar com Ele. A gente vai querer celebrar com Ele. Mas esses são dias ainda de muito choro, lamento. Esses ainda são dias ainda da gente rasgar o nosso coração. Dias daquilo que Joel falou. Clamar entre o alpendre e o altar. Rasgar o coração, chorar, confessar pecado, se arrepender. São dias ainda da gente chorar muito, irmãos. Porque nada está bem sem Ele. Nada está bem sem a sua presença. Nada está bem sem a divina presença de Deus nesses dias. Ezequiel 37. O contexto apontando para o tempo de fim a respeito desse texto. Era sobre um tipo de povo, na verdade era a nação de Israel, que estava seca, sem vida, que tinha perdido a esperança. Quantos pastores, irmãos, que perderam já a esperança faz tempo. E por causa disso estão se envolvendo naquilo que é autopromoção e vaidade pessoal e benefício próprio. Ei, o Evangelho de Cristo não é um benefício próprio para você enriquecer. O Evangelho de Cristo é uma ótima oportunidade para você morrer, para você perder.
Viver o Evangelho de Cristo, na verdade, é para pessoas que morreram para si mesmo. Pessoas que não se ofendem. Pessoas que negam a sua vida. Então o contexto aqui de Ezequiel 37, para mim, olhando para os dias atuais, eu não vejo diferença. Um povo que parece que perdeu a esperança pelos dias difíceis pelo qual a gente tem vivido. E aí, a partir disso, começam agora a se envolver consigo mesmo. E esquecem tudo aquilo que Deus falou que faria. E agora, por causa do pecado dos homens, começam até a colocar em xeque: será mesmo que Deus falou que faria isso? E aí depois diz: nem mais acredito. Sabe por quê, irmãos? Porque paramos de olhar para Jesus e nos tornamos sequíssimos em nossa devoção. Na verdade, nem tem mais lágrimas em nossos olhos. A gente entra nos quartos e parece mais mendigos, pedintes. Não tem mais lágrimas nos olhos daqueles que oram. Está seco, compra colírio, irmãos. Bota nos olhos. Pega até uma cebola, esfrega. Ei, volta a chorar, igreja. Volta a derramar lágrimas por causa do coração de Deus, cara. Volta a derramar lágrimas por causa dos perdidos e do mundo. Volta a derramar lágrimas por causa do coração de Jesus. Perdemos as lágrimas em troca dos púlpitos. Perdemos as lágrimas em troca de autopromoção. Perdemos as lágrimas em troca de vaidade e orgulho. Perdemos as lágrimas porque não sentimos mais o coração de Deus, cara. Perdemos as lágrimas e estamos secos em si mesmo, apoiados em uma teologia sem lágrimas, de frieza. Irmãos, eu prefiro ouvir um nordestino que não fala muito bem não, Everton. Mas sabe de uma coisa, ele tem uma lamparina que está acesa com óleo, cara. E se alguém gritar, eis ao noivo, ele é o primeiro a acender, mano. E tudo que ele vai encontrar é Jesus. Sem uma boa teologia. Na verdade, a gente no passado não tinha uma boa teologia. Mal a gente falava direito. Mal sabia até das escrituras. Mas a gente sempre teve lágrimas nos olhos, cara. Sempre tivemos lágrimas. Ei, irmãos, não percam as lágrimas. Não percam o coração apaixonado por Ele. Deus está com saudade dos Davis, dos homens segundo o seu coração. Deus está com saudades de uma casa que Ele mesmo falou que nos últimos dias Ele restabeleceria, que é a tenda de Davi. Deus está com saudade da sua casa favorita, dos Davis. Homens falhos, sim, pecadores, sim, cara. Mas não conseguem usar máscaras, não são dúbios, não cocheiam entre dois pensamentos, como era nos dias de Elias. Homens que sabem o caminho da cruz, que dobram seus joelhos e Pai, nos perdoa porque pecamos contra você, Senhor. Falta arrependimento em nosso arrependimento. Existe muito pecado em nossa santidade. Nos falta lágrimas e o coração de Jesus. Por favor, irmãos de Vitória, não percam Ele. Se o fim da vida de vocês for apenas Jesus, isso é suficiente. Não estejam preocupados com os púlpitos e nem com o microfone, cara. Tudo isso é vaidade pessoal. Leonardo Ravenhill vai dizer que o púlpito pode ser até uma vitrine,
A eclesiologia, a ortodoxia, a ortopraxia, é tanto cia, cara, que nem Jesus mais entra. Mensagens que não são ungidas, que parece que foram geradas no túmulo e não no ventre. Mensagem que parece que foi gerada no cemitério e não no coração de Deus, cara. Mas ele também diz, ei, no espaço da oração não tem espaço nenhum para a sua vaidade. Porque é nesse lugar que a gente entra como ruins e piores. Mas ei, de joelho dobrado, irmãos, com lágrimas nos olhos, de um coração quebrantado e contrito. Lá na minha Bíblia fala que ele não rejeita e ele não despreza. Por isso que ele está atrás de corações quebrantados e contritos. Pessoas que têm o seu sentimento, pessoas que são feridas por ele. Oh, amados irmãos, não percam Jesus, cara. Ele é tudo que nós temos. Ele é tudo que precisamos. Ele é tudo que queremos. Tudo que queremos é Jesus. Então Ezequiel 37 vai falar de uma realidade de um povo que por causa da perca da esperança abandonou as promessas de Deus, abandonou a sua palavra. E é isso que a gente tem visto em vários lugares. Pessoas que estão abandonando. Pessoas que perderam o primeiro amor. Pessoas que provaram de tantas coisas, cara, pelo amor de Deus. Confessem os pecados, irmãos. Não brinque de estimação do pecado. Para de botar a coleira no pecado e ração. Para de alimentar essa nojo que fere Deus. É melhor confessar a tentação e pecado do que no último dia ele dizer que não nos conhece. Chega de autopreservação de imagem. Chega de preservar o seu eu, a sua imagem própria. Tudo que a gente tem é Ele. Ou não, irmãos? Tudo que vocês têm é Jesus ou não? Tudo que eu tenho é Ele, cara. Eu sei de onde o dia Ele me tocou. Eu sei qual foi minha vida quando eu era um guri. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Então, irmãos, não vou mudar por nada por causa de ninguém. O Evangelho sempre vai ser sobre Jesus e não sobre os homens. O Evangelho sempre vai ser sobre Cristo e nada mais. É muito mais incrível. Ele é mais belo. Ele é tudo o que precisamos. Então, Ezequiel 37. Aqui é a realidade que, olhando para os nossos dias, faz isso, irmãos. Eu sei que é um texto escatológico, um texto também literal, mas um texto que a gente pega princípios e aplica para os dias o qual estamos vivendo. É a maneira que Deus fala. Deus fala no presente, fala apontando para os dias por vir e fala para a sua igreja. Então, Ezequiel 37, vamos ver uma nação que perdeu Deus. Um povo que perdeu o Espírito. Um povo que perdeu a esperança. Tito vai falar que ele é a bendita esperança. Um povo que perdeu Jesus se torna um povo que tudo que faz é só funeral, irmãos. Um povo sem Jesus só vai fazer funeral nesses dias. Só vai feder a morte. E agora eu estou falando da morte do pecado, tá? Aquilo que Romanos vai falar, que o salário do pecado é a morte. Assim estava Israel em seus dias. Assim estava uma nação escolhida pelo próprio Senhor. Por que Deus escolheu Israel? Porque Deus é soberano e Ele escolhe quem Ele quiser e faz da maneira dele. Não adianta discutirmos. Os irmãos tentam discutir isso até hoje. Não, cara, é a soberania dele.
Foi Ele que separou um povo para si mesmo, e dentro desse povo, Ele separou outros povos, para que a partir deles, todos fossem tocados através de Jesus. Um povo dentro de vários povos, que vai se tornar um só povo, quando Ele vier. É loucura, né? Mas é loucura mesmo, esse é o Evangelho, tá? Esse é o Evangelho de Jesus. Se você quer algo mais que se encaixe aí, procure outra religião. O Evangelho não é para você. Se você quer algo mais legalzinho, mais leve, acho que lá no outro lado tem. Aqui eu vi que vai ter que carregar a cruz. Se você não está disposto a sofrer por causa do Evangelho de Cristo, o cristianismo não é para a gente. É melhor a gente procurar outra coisa. Porque o Evangelho dele, irmãos, é para homens pecadores, e dos piores, mas homens tocados por Ele. É impossível alguém que foi tocado por Jesus permanecer da mesma maneira. É impossível alguém que quer ver Deus face a face preservar a sua própria face. É impossível um povo que é tocado, uma nação que é tocada, por Ele permanecer da mesma maneira. Jerusalém, quando foi tocado, provou da glória de Deus e se espalhou até chegar a gente, até chegar no Brasil e se espalhar nas nações. Porque quando Deus visita lugares, é dessa maneira que Ele faz. Então, Ezequiel 37, a gente vai ver um povo morto, um exército e um tipo de gente que perdeu a esperança. Ei, primeira coisa que eu falo a vocês essa noite: não percam a esperança. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir, Ele fará no seu tempo correto, da maneira correta e da maneira dEle. Amados irmãos que estão aqui essa noite, olhem para Jesus, voltem a olhar para Cristo, voltem a queimar pelas Escrituras e rever e anotar e ler novamente tudo aquilo que Ele falou que faria. Voltem a averiguar com a lupa até ser bem correto tudo aquilo que Ele disse que faria. Porque se fizermos isso, a gente não vai se perder. Se voltarmos a olhar para aquilo que Ele falou que faria e olhar para Ele, não seremos enganados por ninguém. Na verdade, viveremos um estilo de vida que apontará um caminho para a sua volta, preparando um caminho para Ele e gastando a vida. Esse era o contexto de Ezequiel. Ezequiel para mim é um homem precursor, irmãos. Ezequiel para mim é um amigo de Deus. Ezequiel para mim é alguém que ouviu a voz do Senhor. E nem selfie tirou no vale. Se fosse nos nossos dias, hein, Léo? Estou aqui no vale, irmãos, ainda fazia o texto. Olha que massa. Oh! Hein, Lucas? Faria, cara, que às vezes a galera está lá filmando a perna crescendo. Enfim, vamos entrar por aí não. A glória é dele. Show! Ei! Esse era o contexto de Ezequiel. Morte, terror, pânico, caos, dias de abalo. É esses dias que a gente tem vivido. Vamos lá, irmãos, tem alguém aqui essa noite? Ou vocês não estão aí? Estão aí, irmãos? Aleluia, que bom. Ajuda o irmão, cara. O irmão queria estar em casa com a esposa, que em breve vai estar com a princesinha também. Mas por causa daquilo que ele falou, a gente obedece a sua voz. Aí eu fiz aí, Senhor, só segura a Agatha aí, mano. Daquele jeito que a gente se entende. Os pedidos que só Deus sabe. Segura aí, meu amigo. Espero eu chegar em casa. Depois que eu chegar, pode mandar. Mas é bom a gente estar aqui nesses dias. Muito bom estar na casa. Na minha casa, na casa dos amigos. Uma casa que eu sou apenas russo. E acabou-se. É isso que falta nesses dias. Chega de títulos e de nomes. São dias de ver Jesus. São dias dele.
São dias de ver a Cristo, cara. Ezequiel 37, versículo 1. Se você puder abrir sua Bíblia. Veio sobre mim a mão do Senhor, aleluia. Quantos querem que a mão do Senhor venha sobre os nossos dias? Só 2 pessoas, aleluia. Só precisamos de 2 mesmo. Ele mesmo falou que só 2. Avamento sempre começa com 2 ou 3. Mas quantos de fato querem que a mão do Senhor venha sobre esses dias? Só que ela vai vir carregada também de juízo, mas também carregada de glória. Na verdade, por que vocês querem o dia do Senhor? Que serão dias de trevas e não de paz. Possa ser que Ele nos mate, porque nos tornamos seus inimigos. Possa ser que Ele mate até quem a gente ame. Será que a gente vai ficar ofendido? Porque esse é o seu dia, irmão. É o dia dele. É o dia que Ele vai fazer da maneira dele. Então, primeira coisa aqui, antes de fazer qualquer coisa na sua vida, João vai falar que o homem não pode fazer nada sem antes primeiro receber dos céus. Primeiro chamado de todo homem e mulher é estar com Jesus. Não é querer sair por aí aventurando, mas é primeiro querer estar com Ele. Então, o primeiro texto aqui vai dizer que a mão do Senhor veio sobre Ezequiel, veio sobre mim, vírgula, e Ele me levou pelo seu Espírito. Segunda coisa, aguardem até que o Espírito desça sobre vós. Vocês ouviram isso aqui na dinâmica, tá? Quantas vezes foi falado aqui na dinâmica? Quem estava sabe disso. Hein, Vini? Hein, Rafa? Quantas vezes foi falado aqui? Aguardem até que o Espírito desça. Os meninos a fim de correr ali na porta. E segura, mano. O Espírito vai descer. Não, vamos, calma, cara. Quando o Espírito desceu, meu irmão. E o melhor de tudo é que ele ficou, tá? Aí depois que o Espírito desceu, já era, cara. A Jabu, Maria Ortiz, o estado do Espírito Santo, o Brasil e as nações, depois que o Espírito descer. Oh! Depois que ele vier. Esse dia vai ser belo, cara. Mas aqui eu acho que não foi muito belo não para Ezequiel. Na verdade, não foi nada legal. Na verdade, não tinha nada de romântico nisso. Não romantizem missões. Não pense que missões é uma aventura, que agora você vai ser o grande missionário. Ei, custa tudo, tá, irmãos? O Evangelho de Cristo custa tudo. Não é custa caro, não, ele custa tudo. Porque possa ser que muitas vezes seja só a passagem de ida e a esposa e os filhos fiquem. E aí, se não voltar? Esse é o Evangelho de Jesus. Então aqui, primeiro versículo, vejo 2 coisas. Primeira coisa, aguardem até que a mão de Deus venha. Segunda coisa, esperem um fator de repente, até que o Espírito do Senhor desça. O que é o fator de repente? Algo que não pode ser programado pelos homens. Avivamento não é algo que o homem pode reproduzir e produzir. Avivamento é o simples momento que o de repente de Deus invade, Léo. Isso aconteceu em Atos capítulo 2, não é verdade? Ao chegar à festa de Pentecostes, de repente, o Espírito desceu. Então, primeira coisa, aguardem até que a mão dele venha. Esperem esse dia. Segunda coisa, aguardem pelo derramado Espírito. Aguardem pelo Espírito do Senhor. Deixa ele, cara. Deixa ele falar o que tem que ser feito. Deixa ele te conduzir da maneira correta. Para de querer viver apoiado naquilo que tu já sabe fazer. O problema é que a gente se tornou profissionais de púlpitos e abandonamos o Espírito.
E por causa disso, a gente agora vive uma vida apoiada naquilo que já sabe produzir. E reproduz e dá até certo. Mas no final de tudo, ele não é glorificado. No final de tudo, é tu que recebe os aplausos, o abraço, a foto, o autógrafo, a oferta, mais um seguidor no Instagram, mais um púlpito para pregar. Chega desse evangelho, cara. O evangelho não é uma autopromoção humana. O evangelho é para alguém que quer morrer. Ou a gente morre, irmãos, ou a gente morre. Ou a gente morre para viver Cristo, ou a gente vai morrer por conta do pecado. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim. E sabe para onde é que ele levou Ezequiel? Como é que está na sua Bíblia? Vamos lá, irmãos, boa noite. Para onde é que o Espírito levou Ezequiel? Aleluia, vocês estão com fome, cara, vocês não são esse tipo de gente. O Espírito veio sobre Ezequiel. E leva Ezequiel, vamos lá, Ezequiel, agora dá uma volta, mano. Pega na mão dele, agora tu vai dar um rolê comigo. Não é mais com os homens, agora é comigo. E se é comigo, tá pronto? Se eu estou com você, Senhor, eu estou pronto, seja no Marajó, na China, na Coreia, na Somália, no Afeganistão. Se está com você, cara, é suficiente para ser preso, para morrer, para perder a cabeça, para ser abandonado, traído. Eu estou pronto, Senhor. Se você disse que estaria comigo e ainda vai me levar, então vamos lá, de mãos dadas. Deus pega Ezequiel para dar uma voltinha, Felipe. E que voltinha, viu, cara? Esse foi o passeio mais doido que alguém pôde dar com Deus, eu acho. Dentro da situação ali, né? Dentro do que estava por vir. Dentro da visão que ele ia ter. Então ele leva Ezequiel para um vale. E esse vale estava... Só tinha... Eu fico pensando, Ezequiel olhou e fez, então eu sou o próximo, né? Tipo assim, cara, o que é que vai rolar aqui, cara? O que é que vai acontecer aqui, Senhor? O que é que pode acontecer se você visitar esse lugar? A visão era tão aterrorizante que eu aposto, cara, que Ezequiel ficou, Senhor, ainda bem que você está comigo. Porque só fede a morte, está seco, não tem vida, é só osso, não tem tendão, não tem corpo, acabou a vida, não tem mais esperança. Mas que bom que você está comigo, Pai, que bom que seu Espírito está em nosso meio, porque em meio aos ossos secos, se Jesus tiver, esse osso ressuscita. Então os vales desses dias que estão secos vão ser tocados pela presença da divina presença do Espírito Santo. Os ossos secos vão voltar à vida. Mas a questão toda, quem quer dar uma volta com Deus nos ossos secos? Quem quer ir nos lugares, muitas vezes, o Rodrigo sabe, que é muito assim, só para visitar um irmão que está em vale de osso seco. Quantas vezes peguei um mobzinho dos mártires, só para ir no sertão, dar um abraço no amigo e voltar. Porque esse é o Evangelho, irmãos. É o Evangelho que não tem holofotes. Aqui no vale não tinha holofotes. Ou tinha? Tinha promoção pessoal. Na verdade, acho que Ezequiel nem seria mais chamado para pregar. Tu estava no vale, mano. Tu só estava com quem já morreu. Quero aqueles que têm carne. Eu quero aqueles que estão cheios do Espírito, irmãos. Porque um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Um homem e uma mulher que vivem um estilo de vida santo, reto. Um estilo de vida que ama Jesus. São essas pessoas que a gente quer encontrar nesses dias.
Pessoas que vão receber um doce toque do Senhor. Pessoas que estão até secas, mas que quando forem encontradas por Jesus, vão provar do seu amor, da sua glória. Então Deus pega Ezequiel. Vamos lá, Ezequiel. Vamos dar uma volta. Vamos dar um rolê de pai e filho. E Ezequiel vê um vale sequíssimo. Um vale que muitos dos pregadores hoje não iriam. Nem sequer passaria. Porque não vai ter oferta. Está tudo morto. Quem é que vai ofertar no final? E aí? Hein? Quem iria para o vale? Quem iria profetizar? Vamos usar um exemplo, o cemitério agora, cara. Eu sei que alguns já foram aqui. Tem algumas histórias doidas. Irmãos, Deus está chamando a gente para esses lugares improváveis. Lugares que somente a presença divina dEle pode trazer vida novamente. Eu quero profetizar isso sobre a igreja do Brasil e das nações. Tudo aquilo que está seco, tudo aquilo que está sem vida, vai provar de um derramado do Espírito novamente. Mas a questão toda é que se levantem os Ezequiéis desses dias. Homens que vão se tornar responsáveis com a mensagem. Homens que não vão negociar por nada a mensagem de Cristo. Então Ezequiel vai lá para o vale. Versículo 2. E aí tudo piora agora, né? E aí além de levar para o vale, olha o que Deus faz com ele, cara. Então ele me faz andar ao redor deles. Que loucura, cara. Ezequiel está dando voltas no vale. E eu fico pensando, tipo assim, não posso pisar nesse osso não, cara. Não posso esmagar a cana porque ela está quebrada. E nem muito menos apagar porque está pouco. Não posso não esmagar, não. Deus não faz isso. Mas o vale estava lá, então alguns têm quebrado os ossos. Porque pelo fato de aparentemente não ter vida, então mata logo, cara, não serve mais. Arranca, joga fora. Muito tem acontecido nesses dias. Pessoas que a cana está quebrada e a gente tem quebrado o resto. Tem apagado até o restinho do fogo. Ei, não quebra os ossos. Não quebra a cana, irmãos. Não descarta aquilo que para você já não tem mais jeito. Ei, para o Senhor tem jeito, cara. Teve jeito para a gente ou não? Um ex-viciado em drogas que foi tocado por Jesus. Não tinha mais jeito para mim, segundo a sociedade. Era o próximo da estatística, queria ser morto. Que bom que frustramos. Deus frustra sonhos, tá? E Ele ama destruir os sonhos. Que Deus destrua os nossos sonhos e nos frustre. Para que a gente viva a partir daquilo que Ele tem feito. Então Ezequiel começou a andar em meio ao redor do vale. Já pensou se Ezequiel quebra algum osso ali, irmãos? Um fêmur, e aí? E aí, Léo? Deus iria ressuscitar da mesma maneira, cara. Porque esse é o poder dele. Deus poderia ter feito sem Ezequiel também, cara. E por que Deus decidiu usar Ezequiel, irmãos? Para que todo pecador tivesse o privilégio de participar da sua missão. Ele convidou, vem, cara, vou dar uma volta. Vem andar comigo, é isso que Ele quer fazer conosco nesses dias. Convidar pecadores e terríveis. Vamos lá dar uma volta nas nações. Vamos lá tocar os lugares que para os homens está seco, mas para mim tem vida. Para mim ainda tem osso. E se tem osso, e se só tiver o pó, também trago de volta. Porque eu sou Deus e soberano. Eu faço da maneira que eu amo. Eu faço da minha maneira. Então Ezequiel aqui dá uma volta ao redor dos ossos. E eram muito numerosos na superfície do vale. E esses ossos estavam secos, irmãos. No original é o quê? Seco. No grego também. Está seco. E aquilo que está seco é sem vida. Então imagina a visão de Ezequiel. Olho a olho. Terrível, né?
Assustador não, irmãos? Hein? Sim, cara. Sinistro, louco, caos. Então aqui começa agora passos que precisamos dar a respeito daquilo que Deus falou. Versículo 3, entra agora a responsabilidade de todo aquele que Jesus chama para a sua missão. O versículo 3 é um versículo que mexe comigo, cara. Porque eu aposto aqui que, diante do que a gente vai ler agora, acho que alguém iria dar uma resposta. Alguém ia querer falar algo de qualquer maneira. E olha só o que acontece aqui. Então, me perguntou: ó filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Filho do homem, será que esses ossos podem voltar à vida? Tem muita gente que tem respondido isso da maneira errada, irmãos. E por causa disso tem dito: não, não pode não, fecha o caixão e já era, acabou. Destrói o resto, chuta que não serve mais. E olha só o que ele responde: Senhor, tu sabes. Isso mexe comigo, cara. Eu sei que a gente, se fosse ficar só nesse texto, a gente ia ficar a noite toda aqui. Dan ia falar, Rodrigo ia falar, Gui ia falar, Léo, Rafa, Vitor, Felipe, todo mundo ia falar e a gente ia ficar, mas ainda está faltando algo. O profeta vira para Deus e diz: Senhor, sabe de uma coisa, cara? Só você que sabe. Diante daquilo que a gente não sabe responder, irmãos, não tente inventar uma resposta. Assuma a sua responsabilidade. Senhor, não sei, mas tu sabes. Senhor, tu sabes que pode, porque você é soberano. E se o Senhor sabe, Igor, é porque Ele sabe, e Ele vai fazer da maneira dEle. Então a terceira coisa nessa noite é que, diante daquilo que você não sabe, não tente inventar algo. Na verdade, Senhor, a melhor resposta é: tu sabes. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes porque tu és soberano. E é você que faz da sua maneira. Versículo 4. Então, a partir daquilo que ele diz: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: ei, filho do homem, já que eu sei, porque eu sou. Ele disse: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Não. Como é que vai ouvir, mano, se estava seco? Possa ser que a gente até tenha ouvidos, mas tem gente que nem tem, está ouvindo melhor do que a gente. Eu escutei isso de um coroa chamado Hudson Medeiros, sobre 2 cegos. Ele disse que tem um cego que está vendo tudo, cara. E o que está vendo, não está vendo é nada. Tem muita gente que aparentemente parece que é uma orelha seca, né? É o ditado do Nordeste. Orelha seca, não ouve nada. Eu acho que não, viu? A gente não está ouvindo as podridões humanas, a gente está ouvindo o coração de Deus, cara. Profetiza Ezequiel a esses ossos: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Acho que Ezequiel virou: Senhor, já que tu sabes, eu vou profetizar mesmo, cara. Versículo 5. Assim diz o Senhor. Era algo que Gregório sempre usava como expressão, irmãos.
que ele dizia: os profetas estão sempre no pé da montanha. E quando desce da montanha, eles dizem: assim diz o Senhor. E aí vem a palavra profética, sempre falando verdade, sempre trazendo vida, sempre tocando lugares. Esses são os amigos de Deus. Os profetas estão sempre no pé da montanha, sempre querendo ouvir o Senhor, sempre com os ouvidos atentos, sempre querendo ouvir sua voz, sempre querendo se envolver naquilo que ele tem feito. Os profetas são amigos que não negociam a mensagem do evangelho por nada. São dias dos amigos de Deus, são dias de homens e mulheres que não vão negociar o evangelho de Cristo por nada. São dias daqueles que têm ouvido aquilo que ele tem falado num alto e sublime trono, e a partir desse lugar tem profetizado as suas palavras. Ezequiel profetiza. E Ezequiel diz: olha, ossos, assim diz o Senhor. A palavra profética, ela sempre libera a verdade. Para mim, a maior característica de um profeta é ser amigo de Deus. E os amigos de Deus, cara, estão buscando ouvir o que ele está falando. Versículo 5, assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito sobre vós, e vivereis. Uau! Assim diz o Senhor nesses dias: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis mais uma vez. Como precisamos do Espírito. Como precisamos do derramar do Espírito nesses dias, irmãos. Como nós precisamos desse batismo para trazer vida sobre tudo aquilo que está morto, para restaurar tudo aquilo que está quebrado, para trazer de volta as pessoas que perderam o primeiro amor, que estão desmotivadas, que foram abusadas, que foram feridas, que perderam a esperança. Como nós precisamos dele nesses dias, de um batismo da verdadeira beleza do Senhor, da sua glória. E Ezequiel começa a profetizar as palavras do Senhor. E o Senhor promete: ei, farei descer sobre vós o meu Espírito. Joel profetiza o que, irmãos? Farei descer sobre vós o meu Espírito. Ele falou que nos últimos dias iria fazer derramar sobre vós o Espírito dele, sobre toda carne. Eu sei que essa é uma realidade escatológica e também literal, mas ei, é uma realidade que a gente vai viver nesses dias. O Espírito dele vai ser derramado sobre toda a carne. Porque sabe o que é avivamento? É trazer vida sobre aquilo que está morto, que um dia viveu, mas perdeu, morreu por causa do pecado. E aí Deus vai descer mais uma vez e vai: receba meu Espírito, cara. Versículo 6. Vamos lá, irmãos, para a gente orar essa noite. Tem alguns ossos secos que essa noite precisam ser tocados por Jesus. Tem alguns ossos secos que estão aqui essa noite, em alguma área que está precisando do Espírito. Mas tem alguns que nessa noite precisam se levantar como Ezequiel e ir para o meio dos vales, ir para o meio dos prostíbulos, ir para as bocas de fumo, visitar casas e liberar a vida de Cristo. Mas o primeiro passo é: receba o meu Espírito. Versículo 6. Então, Deus começa aqui, sabe o que, irmãos? A reconstrução perfeita, do plano perfeito, daquilo que Ele criou o homem para ser. Então, mais uma vez, Deus está criando o homem, cara. Fazendo o seu povo. Colocando vida no homem, vida no seu povo.
Ele está restaurando as coisas através do seu Espírito. E Ele falou que faria isso através do seu Filho, do seu Espírito nos últimos dias. Versículo 6, olha só o que Deus fala. Porei tendões sobre vós. Uau! Uau! Que loucura, hein, cara? Ver o tendão crescer. Já não bastava o osso estar seco, agora Ezequiel estava vendo tudo ser criado de novo, cara. Que visão linda, cara. É uma visão terrivelmente gloriosa. É uma visão belíssima daquilo que Deus faz e Ele faz, irmãos. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei o meu espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então aqui começa a responsabilidade da igreja desses dias, a partir do versículo 7. Primeira coisa, Deus deu uma promessa e um plano e uma missão. Primeira coisa, Ele chamou para si, tocou com o Espírito, levou a lugares e mostrou: ei, olha o que vai acontecer, Ezequiel. Vislumbra da visão eterna, vislumbra da minha glória, Ezequiel. Olha para aquilo que eu tenho olhado, olha para aquilo que eu tenho feito, Ezequiel. Ezequiel, olha para mim. Ouça a minha voz. Ei, eu vou derramar o meu espírito. Eu vou botar tendões. Eu vou botar a pele novamente, cara. E eu vou derramar o meu espírito. Tá bom, Senhor. É tudo isso? É. E agora? Agora profetiza, Ezequiel. Segundo aquilo que eu ordenei. Versículo 7. Então, profetizei. Segundo, como é que está na sua Bíblia? Segundo aquilo que foi ordenado. E quem deu essa ordem não foi um rei humano. Foi um rei eterno. Porque somente o rei eterno pode fazer todas as coisas. Então, segundo aquilo que foi ordenado, Ezequiel começa a profetizar. E quando ele profetizava, ele ouviu um barulho, um ruído. Tem alguma versão diferente aí? Um barulho, mas é estranho mesmo, cara. Estava tudo seco, mano. É como um dia Rodrigo profetizou aqui, né? O barulho da chuva, o ruído da chuva que está vindo. Só que agora não era mais barulho não, irmão. Agora era osso estralando. É como Gabriel faz. Parece que vai torar a costa do cara, meu irmão. Estrala tudo. Mas era muito mais denso. Era muito mais incrível. Era muito mais belo. Porque era o Espírito movendo. Enquanto Ezequiel começou a profetizar, ele ouvia um barulho estranho, um ruído. Quando Ezequiel começou a profetizar segundo aquilo que foi ordenado, ele começou a escutar um som diferente. Ele começou a ouvir um ruído, irmãos. Osso começou a se juntar. Começou a ficar firme. A vida do Espírito foi tocando aquele vale. Ele ouvia um ruído. Ele ouvia um barulho. E qual era o barulho? Como é que está na sua Bíblia? Ossos se juntaram. O homem coletivo, a igreja coletiva, a vida coletiva, essa é a vida da igreja, irmãos. A unidade, irmãos. Jesus orou em João 17, derrama o teu Espírito sobre nós, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Faça deles um contigo, assim como eu sou um com você. Faça um deles um comigo, assim como eu sou um com você.
Uma nação que estava morta começou a provar de um derramado Espírito da presença de Deus. E o profeta, ao qual profetizava, segundo aquilo que Deus falou, começou a ouvir um barulho diferente. Osso batendo em osso. Nem a medicina explica, médico. Me desculpa, aqui vai além. Os tendões começaram a crescer. O osso começou a ruir. E começaram a se juntar, cada um ao seu osso. Vida de Cristo é assim, irmãos. A vida de Deus é dessa maneira. Quando o Espírito dele desce em lugares, ele faz dessa maneira, ele traz vida novamente. Então eu olhei, versículo 8, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram a carne, e se estendeu a pele sobre vós, vírgula, mas não havia neles o Espírito. Eu me pego nisso. Não tinha um Espírito neles. E eu fico pensando, quantas reuniões a gente pode estar junto sem um Espírito? A gente pode se tornar até pior do que esse vale. Porque esse vale agora está sendo tocado por Jesus, irmãos, pelo seu Espírito. Mas eu fico pensando, sabe, Léo, quantos lugares que ele está lá fora e nem a presença dele está. Ezequiel viu, profetizou, o osso colou, tendões, pele, carne, mas não tinha o que era principal, o Espírito do Senhor. Não podemos perder o Espírito dele. Então ele me disse mais uma vez, filho do homem, profetiza o meu Espírito. E ele disse, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito Santo, sopra sobre esses mortos, e que eles vivam. Então eu profetizei mais uma vez, segundo aquilo que me foi ordenado. Versículo 10. E sabe o que é que aconteceu, irmãos? O Espírito desceu sobre eles. E aquilo que estava morto se colocou de pé. Um exército muito numeroso, da visão de um funeral para a visão de um avivamento. A questão toda é avivamento ou morte nesses dias. O que é que nós temos preparado? O caminho para provar da glória dele. De que maneira a gente tem vivido, sabendo que a gente não vai produzir nada, está aqui a prova. Ezequiel só profetizava a partir daquilo que Deus falava. E quando profetizou, o Espírito desceu sobre os ossos que estavam secos. E agora aquele povo que estava morto se tornou um exército muito numeroso, cheio do Espírito de Deus, cheio da presença do Senhor. Então ele continua dizendo, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos exterminados. Portanto, profetiza-lhes. Assim diz o Senhor. Eis que abrirei a vossa sepultura. E vos farei sair dela, ó povo meu. E trarei vocês à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, sair de vocês dela, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e estabelecerei vocês na própria terra, então sabeis que eu sou o Senhor. Dito isto, e fiz.
diz o Senhor. Como nós precisamos do doce toque do Espírito dele. Os próximos versículos, se você for até o final, você vai ver a respeito do retorno do rei. Você vai ver a vida belíssima do plano perfeito. Mas o primeiro foi o derramado do Espírito. Joel profetizou que antes que venha o dia terrível do Senhor, ele derramaria seu Espírito. Do versículo 15 até o 28, a gente vai ver sobre o retorno do rei. Da unidade da casa se tornando uma. Mas a questão toda é avivamento ou morte nesses dias. O que é que está como osso seco na sua vida? Que nesses dias precisa de um doce toque do Espírito. O que está seco na sua vida, que tudo que nós precisamos é da divina presença do derramado Espírito. Como nós precisamos de você, Pai. Como nós precisamos do Teu Espírito nesses dias. Como a gente anseia pelo derramar da Sua glória. Como ansiamos pela Sua presença. Mas essa noite, irmãos, você olhando para si e dizendo, tem algumas coisas que ainda está seca. Eu preciso dessa noite, um doce toque do Teu Espírito. Então essa é uma noite que a gente queria fazer 2 orações. Primeira oração, para todo aquele que está seco e sabe que está seco, que não tem mais lágrimas, que não sente mais as dores. Essa é uma noite que a gente queria profetizar sobre os vales de ossos secos. Mas essa é uma noite também que a gente queria orar pelos Ezequiéis desses dias. Que a partir da voz do Senhor vai permanecer em meus dias de abalo, em meus dias difíceis. Orar pelos Ezequiéis desse tempo, que mesmo diante do caos, não vai mudar a mensagem do Evangelho por nada. Não vai negociar a mensagem do reino por nada. Vai permanecer fiel até o fim. Não vai mudar. Não vai, cara. Não iremos negociar o Evangelho, irmãos. Não iremos mudar a mensagem por nada. A mensagem continua a mesma. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então essa noite a gente queria fazer 2 orações. A primeira oração é pelo um catálise do Espírito Santo em meio aos vales. E a segunda oração é pelos Ezequiéis desses dias, que sabe que ouviram a voz do Senhor e a partir daquilo que o Senhor falou, querem profetizar. Então essa noite a gente queria orar por isso, irmãos. A gente queria orar por isso. Então, se for possível, fique de pé no seu lugar.